Eu sou Nelson Fanan, hoje estou com 92 anos e sapateiro aposentado e participo até hoje, né, da igreja que eu sempre comecei. Hoje eu estou na Liga Católica, que é um grupo também, né, e o Terço dos Homens, que a gente faz aqui, certo? E como que foi sua trajetória assim de trabalho, até chegar aqui na igreja? Como é que foi, mais ou menos, Nelson? Olha, o que eu lembro é desde menino. Aqui era capela, hoje é paróquia, né? Tem duas igrejas, mas aqui é paróquia. E eu era vicentino. Vicentino formava cesta básica, né? Para as famílias. E a gente ia, fazia sindicância e visitava de vez em quando para ver como que estava e montava a cesta básica. E a gente também foi assim, cruzadinha, tempo da igreja, menino, congregado mariano, e vim. Até que aconteceu o que aconteceu, né? Veio a ditadura, o golpe, né? E eu lembro que eu trabalhava numa fábrica, estava até bem, ganhava bem. Mas a fábrica, por causa da mudança lá, aquela pressão, quebrou. Eu fiquei 3 meses sem receber. Mas eu continuei. Aí apareceu o Juca, né? O Juca tomou posse aqui em 67, na paróquia. E ele e o Gilson veio com a intenção de formar pastoral, uma pastoral que estava doida. Mas ele começou no Centro de Convivência do Idoso, MIF. Ele veio, sondou, olhava, né? Viu o pessoal que estava tomando assim, fazia parte da reunião, né? Aí veio ele e um colega dele. O colega dele não voltou mais. E o Gilson falou, vamos mudar isso, né? Começar uma paróquia, né? Uma pastoral. E o Juca visitava, logo que ele tomou posse, ele ia nas casas de todo mundo. Visitou a paróquia, tudo. Teve uma vez que ele chegou e eu estava comendo pão com mortandela. A situação estava difícil, né? Aí ele olhou, visitou um, visitou outro. Aí ele começou a formar as pastorais. Não foi só a pastoral operária, foi várias pastorais. E a gente escondido, com medo mesmo, porque a coisa estava feia, né? A pastoral operária tinha que reunir escondida. As atas, a gente nem às vezes não punha data e nem assinava. Ficava ali, esse livro aí até muito velho. E foi. Ele começou a trazer material, os material para pastoral direta, né? Tem vários material. E nós reunimos um tempo, ele falou, nós temos que pôr a cabeça de fora, não vai ficar só nisso não. Aí começou primeiro a formar o sindicato sapateiro, que tinha outro presidente, mas não era assim, combativo mesmo, né? Aí custou formou. Eu nunca participei assim de reunião, como é que fala? Diretor. Eu estava sempre desempregado, sem a minha carteira, sempre sem baixa, né? Como é que fala? Para ser diretor de sindicato tinha que estar atualizado, né? Eu não estava, né? Aí foi indo, mas eu não perdi as reuniões, não. E foi. Depois disso, aí nós ganhamos o sindicato, aí a pastoral tomou força. Foi
barulhão mesmo, custou, eles não acreditaram, né? Aí depois falou, agora tem que formar o PT, o partido, né? Formou, aí deu força, né? Deu força para a Pastoral Operária. Aí fez esse movimento tudo. Olha, expandiu até fora do Brasil, eu sei. E aí continuou. Eu viajei 2 anos encontrando a Pastoral Operária de São Paulo. Aí lá tinha os padres, tinha outras pessoas também, que deu força, né? Eu tinha que viajar todo mês, levava notícia, de lá eu trazia para a turminha aqui, e até que deu no que deu, né? Entendeu? Não foi assim rápido, não. Demorou muito, mas o Juca fazia umas homilias na igreja, tempo da ditadura, bem forte, né? Aí ele foi advertido. Falou, muda seu homilia, seu discurso. Ele, muito ajeitado, né? Ele, como ele fala, como ele formou o Vale Pastoral, aí tinha um equilíbrio, né? Não era só, né? E foi. A igreja mesmo na época não aceitava assim muito. É uma coisa diferente, porque tem os documentos da igreja que falam na vida do trabalhador, do operário, né? Teologia da libertação, que não foi muito assim aceita total, né? Mas teve um apoio, né? Aí descobriu outros padres, bispos, né? E foi formando tudo, né? Mudou o sindicato, mudou as fábricas, mudou o salário, tudo com briga. Fazia greve com 4.000 sapateiros, 5.000 sapateiros. E os patrões ficavam... Eu deixar um pouco. Se quiser fazer depois alguma pergunta. Não, vou fazer bastante ainda, vi. Eu sei, Pardal. Estão te chamando de Pardal, né? Que é pode falar seu nome mesmo. Esse Gilson que eu estou falando, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele era de Ribeirão. Ele vinha muito aqui, era um barbudinho, eu não lembro o nome dele. Acho que é Gilson Rodolfo Martins. Não sei. Esse que acho que tinha Era um barbudinho. Bom, eu na realidade, eu nasci na roça, aqui em Ribeirão Corrente. Trabalhei até os 13 anos na enxada, na roça. Meu pai plantava verdura. Na época, meu pai colhia por média de verdura. O sítio que a gente morava era dos espanhóis. E aí os espanhóis gostavam de plantar verdura e meu pai plantava verdura e tal. Eu colhia um caminhão na quarta e um no sábado, 2 caminhões. Trazia para a cidade, mas naquela época a cidade era pequenininha, então vendia. Né? Não tinha essa visão que tem o Simão Patrocínio hoje, né? Que fez mercadinho e tal. Vendia, picado, doava, os que não queriam jogava para os porcos, criava porco e por aí afora. Então eu fui criado na roça. E meu pai, na época, é claro que na época a gente não tinha, porque o tempo é que vai esclarecer na gente, né? Eu acompanho política desde Getúlio Vargas. Acompanho que jeito? Eu lembro da campanha do Getúlio Vargas como se fosse hoje. A vassourinha, a música. Naquela época não tinha tecnologia, mas todo mundo, assim, literalmente tinha vassourinha no peito. Porque qual que era a musiquinha dele na época? Vou varrer a corrupção. Varre, varre, vassourinha, vou varrer. Essa era a musiquinha dele da época. E o vice de Getúlio Vargas era João Goulart. E o João Goulart defendia a reforma agrária. E naquela época já tinha grupos, mas os grupos eram muito clandestinos, vamos dizer assim. Meu pai participava de um grupo, eu sabia porque onde meu pai ia, eu ia, mas assim, na época, criança, você não fica dentro da discussão, né? Mas meu pai, ele era seguidor do João Goulart por causa da reforma agrária, porque o João Goulart era defensor da reforma agrária, né? Por que caçaram ele? Porque os grandes, né,
Não aceita, até hoje não aceita, né? Eles querem ser dono de toda a terra, eles não querem partilhar as terras, né? Aí a gente veio para a cidade, meu pai trabalhava de motorista e eu trabalhava de sapateiro. A primeira fábrica que eu trabalhei, eu morava aqui, logo na frente, aqui na Casa de Vilhena ali. Eu morava aqui e trabalhava lá perto do Champanhar, na Padre Anchieta. No fim da Padre Anchieta, ali onde é Cristal, eu trabalhava ali. Eu ia a pé daqui lá. Porque na época eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Ia a pé, né? Mas a primeira fábrica que eu trabalhei foi uma fabriqueta aqui onde montaram esse mercadão aqui de frente, aqui onde é o terrenão do Samelo ali. Montar aquele casarão verde. Ele tinha uma casa até pouco tempo, eles desmancharam. A primeira fábrica que eu trabalhei foi lá. Eu tinha 13 anos, 12 anos, é onde eu aprendi a passar cola com o dedo. E aí eu, assim, participava aqui da missa, da celebração aqui, na São Benedito. E aí era vizinho desse aqui, aí esse aqui, eu não lembro se foi ele que me arrastou, se foi o Padre Juca que me arrastou para a reunião. E aí eu participava da reunião, era ele, eu, o Ademir Turismo participava, né? Tinha outras pessoas que agora eu não me lembro, o Ademir Turismo participava da nossa reunião. Aí depois ele montou a empresa e tal, virou microempresário, vamos dizer assim. Então nós éramos um grupinho até bom, vamos dizer assim. A gente fazia a leitura da Bíblia e fazia a reflexão, né? Cada um falava o que entendeu, o que não entendeu da Bíblia e tal, né? Fazia uma discussão básica, vamos dizer assim, mas era escondido, né? Tanto é que o Nelson falou, nem assinatura nos livros não tem, porque qual que era a preocupação do Juca? O Juca era um cara, tinha uma formação muito boa, ele era lá de Goiás, aquele mesmo, mas ele tinha uma formação boa, vamos dizer assim, ele tinha uma evolução boa quanto padre. Ele tinha uma discussão muito acirrada, vamos dizer assim, né? Claro que ele era ameaçado e tal, mas ele não falava pra gente, não clamava, mas é aquilo que ele falou. Os caras falaram, ó, maneiro faixa aí, porque é o seguinte, depois que eu fui entendendo essas coisas, porque é o tempo que ensina a gente, por quê, né? Porque naquele tempo, era igual hoje, tinha muito dedo duro, certo? Então as pessoas eram dedadas, então você tinha que ter cuidado com o que você falava, porque assim, o problema não é o que você falava, é o que eles entendiam e a interpretação que eles davam para a sua fala. Então, conforme você falava, os caras falavam, isso aí é perigoso, isso aí é revolucionário, isso aí... É claro que eles não falavam para você, mas depois, com o tempo, eu fui percebendo isso, né? Hoje eu tenho uma tese seguinte, cuidado com o que falas, porque o problema não é o que eu te falo, é o que você entende e vice-versa. Às vezes eu falo uma coisa nas melhores das intenções para você, mas você pode entender aquilo como ofensa, certo? E assim era lá atrás, na época da ditadura. E aí a gente, da moda do outro, era aquela desconfiança, porque o cara não falava pra gente se ele era militar ou não, certo? E qual que era o discurso dos militares na época? Eu tinha um conhecido muito, muito próximo de mim, que ele era militar. Então ele falava assim, quando via alguma coisa errada, falava, isso é coisa de civil, coisa de civil. Eu, na época, eu entendi assim, estou falando que é da polícia civil, né? Mas não é de civil, quem não era militar. Você não pertence àquele grupo lá, por isso você faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, a pastoral operária, para mim, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa e depois fui desenvolvendo o entendimento. Porque o entendimento da gente é uma coisa que evolui ou não, né? Fiz parte da diretoria do sindicato 2 mandatos. Se fosse hoje, eu não faria mais parte da diretoria do sindicato. Por que que não? Vou te falar para você por quê. Às vezes a gente fazia uma luta, cara, mas, nossa, ele pensa numa luta dura, velho. Eu chegava a ficar doente, com pedra no rim, tanta raiva que eu passava. Aí nas assembleias, depois que acabava a assembleia, nós pegava 100% de aumento naquela época, né? Tinha sapateiro que falava, não virou nada. Eu falei, caramba, não virou nada. Mas aí eu fui desenvolver, por que que eles falavam isso? Porque o capitalismo, ele é muito cruel com a gente. Por que que ele é cruel com a gente? Ele te dá com uma mão e te toma com as duas.
Ele te dá aumento de 100%, mas aumenta o preço das coisas que você se alimenta, da sua roupa, do seu calçado, 200%, certo? Então te dá... Então o capitalismo era muito ingrato com a gente, o sistema, ele é ingrato com a gente. Eu fui entender isso depois. Um dia na Assembleia, o Solo, você conhece o Solo? Faz muito tempo que eu não vejo o Solo. Nós temos uma Assembleia, tinha mais de 10 mil pessoas na Assembleia, na rua, lá na frente do sindicato. Acabou a Assembleia, ele falou assim para mim, ó, a Assembleia de vocês é muito boa, mas é muito politizada. Eu briguei com ele na época, falei, caramba. Aí depois eu fui analisar, depois dos acontecimentos que foi tendo, né, quando nós fomos caçados, teve um período que o sindicato foi caçado e tal. Aí eu fui entendendo, né, por que ele falava isso. Por quê? Porque só discutia financeiro na época, certo? E financeiro é a maior despolitização, na minha opinião hoje, é a maior... Hoje, se eu fosse diretor de sindicato, eu não faria uma greve um minuto, eu não faria greve 1 minuto para aumento de salário, eu faria para estabilidade no emprego, certo? Porque o aumento de salário, ele vai vindo quase que automático, certo? Se o cara aumenta o preço, aí é uma força, ó, vocês aumentaram 15% as coisas, eu quero que passe o meu salário aí. A produção minha que eu produzo aqui foi aumentado 15%, meu salário nada. Eu quero a minha parte disso aí, né? Então, assim, eu passei, numa época, assim, eu fui pensando, falei, caramba, e a gente faz greve, luta, e depois você ouvia que não virou nada. Caramba, como que não virou nada, né? Mas por que os caras falavam isso? Porque eles não tinham esse entendimento que eu tenho hoje, com certeza. Porque o capitalismo era cruel com a gente. Aqueles que acham que é dele, o dinheiro, eles é cruel, certo? Hoje eu entendo o seguinte, porque a gente às vezes fala assim, ó, tudo que eu produzo é do cara. Não, mas não é do cara nada. Tudo que você produz, uma parte vai para o governo, do imposto, uma parte vai para pagar água, luz, aluguel, e uma parte é dos funcionários, certo? Por que os caras quebram? Por que essa empresa quebra? Por quê, na minha opinião? Porque o cara acha que o dinheiro que ele colher é tudo dele. Não, não é seu não, filho. Você tira aí se você não repassar para o funcionário, aí os funcionários saem da empresa, se você não repassar parte do material e comprar material, porque na realidade, nós não somos produtor de nada. Nós somos apenas repassador. Nós reproduzimos o que vem para nós. Vem um material, você reproduz ele e passa para frente. Você não é produtor do material. Tem o produtor do material, tem os funcionários que produzem e tal, tem. Mas eles produzem e passam para frente, para o outro fazer as outras partes do serviço. Porque como que funciona o comércio? O comércio funciona assim, né? Aí quando o Ferracini, primeiro foi o Democrata, foi embora, eu fiquei muito indignado. Falei, caramba, mas aqui os caras têm tudo, aqui tem peão que sabe trabalhar, tem produto aqui, tem curtume, tem produtos químicos, tudo aqui, por que eles mudaram para lá? Aí eu fui, mas o cara lá não cobra imposto. Falei, mas como que o cara não cobra imposto? Aí eu fui analisar, por que o cara não cobra imposto de você? Porque ele não tem aquele imposto, certo? O imposto é você que vai gerar, o funcionário é que vai gerar, vai trabalhar, vai receber e vai gerar renda e o imposto para a cidade. Ele não tem aquele imposto daquela empresa, por isso que ele não vai te cobrar, certo? E nem ele não te cobra o imposto. E depois também não continua não te cobrando, porque ele não tinha, certo? Ah, mas por que ele foi embora? Porque o salário é mais barato? Não, o salário é salário também. Se é menos ou mais, eu não sei, mas é salário. E ele tem que pagar, porque se ele não pagar, o peão não produz. Né? O fruto do trabalho, o peão quer uma parte dele, em dinheiro, né? Em dinheiro. E às vezes ele quer em produto também, mas o produto ele não te dá e nem te vende, porque é muito caro, você não dá conta de comprar, né? Por exemplo, você trabalha numa empresa igual Ferracini, o produto deles é caro para o peão, que produz, certo? Eles deveriam dizer assim, ó, como você que produz isso aqui, eu vou te dar um par de sapatos por ano, pode escolher aí, mas eles não fazem isso. Se você quiser, você tem que comprar produtos que você, né? Então, assim,
Então, a pastoral operária para mim foi interessante, o sindicato foi interessante, estive na Câmara 2 mandatos, foi super interessante também, certo? Hoje eu não tenho nenhuma vontade de voltar para a Câmara. Por quê? Porque assim, o que as pessoas acham? As pessoas comentam que você vai ser vereador, você vai ganhar muito dinheiro, né? Não, você vai ganhar salário, você vai ter um salário, você não vai ganhar muito dinheiro, né? É muito assim, se você comparar com o salário mínimo, é muito, certo? É muito, né? Mas eu assim, às vezes eu fico analisando e falo, nossa, que caramba. Hoje, certo? Eu não tenho o salário que eu tinha de vereador, mas eu vivo muito melhor do que eu vivia quando eu era vereador. Quando eu era vereador, tinha dia que eu ia embora lá para o Liporace a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu não tinha carro, não tinha nada. Por quê? Porque eu distribuía tudo meu salário. De alguma maneira, né? Doava, comprava coisa para os outros e tal. Então, aí eu aprendi tudo isso no dia a dia, com a vivência, né? E hoje eu tenho a seguinte tese, eu defendo a seguinte tese. Na campanha, na primeira campanha do Lula, quando o Lula fez aquele Bolsa Família na época lá, todo mundo falava assim, isso é esmola, é esmola, é esmola. Eu falava assim, gente, é esmola para você que tem salário, mas quem não tem, não é esmola, é uma ajuda de custo. É pouco, mas é uma ajuda de custo. Um dia eu estava numa fábrica e aí veio clarear mais ainda a minha mentalidade. Tinha um cara lá comprando o estoque da empresa. O sapato dele era assim, esse estilo aqui, só que na época era R$12, R$10. Aí o cara lá do Nordeste comprou 3.000 pares de sapatos. Eu estava lá esperando e ouvindo a conversa do cara. Aí o patrão falou assim pro cara, e aí, vai ter eleição, você vai votar no Lula? O cara falou assim, olha, o cara falou para ele, na outra eleição eu não votei nele não, mas nessa eu vou votar. Mas por quê? O cara falou para ele. Ele falou assim, ó, porque esse dinheiro que vocês falam que é esmola lá, é o dinheiro que me ajuda a manter minha empresa. Porque quem não comprava nem um sapatinho para o filho, nem para a mulher, nem para ele, hoje ele compra um sapatinho. E o cara falou mais para ele, falou assim, ó, se o Lula ganhar e continuar com esse programa, pode fazer mais, na época era 3.000 par, pode fazer que eu vou vir pegar mais 3.000 par. Por quê? Porque eu vou vender para as pessoas lá. As pessoas não compravam, por quê? Porque não tinha nada. Agora eles têm uma ajudinha de custo, eles compram. Para o filho, compra para a filha, compra para a mulher, compra para ele, para andar calçado, né? Então, assim, isso aí eu entendi que é a partilha. Ah, é pouco, mas é a partilha. Para quem não tem nada, o pouco é muito. Agora, para quem tem muito, é quer mais, mas não, sabe, não adianta. Quem não tem nada, velho, o pouco é muito. Só que ele tem que prestar atenção nisso. A pessoa tem que prestar atenção nisso, né? Então, assim, a pastoral operária para mim foi um negócio interessante, muito bom. E eu participo, eu não participo mais de igreja, de missa, porque eu caí da moto. Eu fiquei 15 dias na UTI. E eu fiquei com um zunido no ouvido, baixinho. Mas se eu participar de um lugar que tem som alto, conversa alta, eu não aguento, eu tenho que ir embora. Então eu assisto pela televisão, o meu canal preferido hoje é Rede Vida, certo? E hoje eu assisto várias falas de psicólogos, teólogos pela Rede Vida. A Rede Vida é um canal informativo interessante, na minha opinião, né? E de tanto ouvir as pessoas falando que a história se repetir só muda os personagens, mas a história se repete, de tanto ouvir os teólogos falar, fazer leitura e interpretar a leitura, né? Porque eles falam naquele tempo e tal. E aí eu vejo o que acontece hoje, o que acontecia naquele tempo, acontece hoje, só que hoje acontece com uma velocidade mais rápida, né? Mais rápida, mais feroz. Hoje tem mais assassinato, porque a população aumentou muito, né? Então eu aprendi a analisar, com o tempo eu aprendi a analisar as notícias. O cara fala uma coisa, uma notícia, dá uma notícia, eu falo, opa, peraí, mas o que é isso aí? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu vou pesquisar, vou ouvir outras notícias, né? Outras notícias para ver se aquilo lá corresponde o que aconteceu mesmo, né? Por exemplo,
Por que muita gente hoje defende a ditadura? Porque não viveu a época da ditadura. Porque quem viveu a época da ditadura não quer nem saber de ditadura mais. Sabe? Porque sabe o que é a ditadura, né? Quando o Lula fala assim, eu vim de pau de arara, né? Mas na ditadura tinha um pau de arara, mas não é o pau de arara que o Lula veio. É tortura mesmo. Então, as pessoas que prestam atenção na história e nos acontecimentos, né, o povo antigo tinha um ditado que falava assim, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, põe a sua de molho. O que esse povo está falando? Aí eu fui analisar. O que eles falavam, na minha opinião, hoje? Quando você vê acontecendo um negócio com uma pessoa, que você acha que aquilo é errado, você sai fora daquilo, não faz aquilo lá não, sai fora, porque aquilo é errado. Né? Então isso que o povo antigo falava, você viu a barba do vizinho pegando fogo? Né? Então, e aí assim, eu aprendi a analisar a história, né? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas matam a mulher mata o marido? Porque as pessoas se sentem dono do outro. Não, você não é dono do outro. Você é você, o outro é o outro. Você pode até não concordar com ela, mas deixa ela. Deixa ela vir, porque você vai matar ela. Vai resolver o quê? Você matar ela, né? Então, assim, o tempo, os ensinamentos bíblicos, a pastoral operária, eu aprendi muito com o tempo. E tudo que eu procuro entender, eu ouço, eu vou analisar. Opa, peraí, mas é isso mesmo? Ou não é isso? Fazer o questionamento. Se é isso mesmo, se não é isso, por quê? Mas por que o cara fez isso? Aí eu convivo com uma pessoa há 60 anos. E eu converso muito isso com ela. Falo, sabe por que as pessoas, quando ela vê assim, alguma coisa, matar a mulher e tal, ou a próxima, ela fica em dia, fala assim, sabe por que as pessoas fazem isso? Porque você se sente dono do outro. E aí eu aprendi muito com o meu neto também. Eu tenho 8 netos e um bisneto. Meu neto, eles falam que ele é especial. Eles falam que ele é especial. Mas ele sabe tudo. Ele tem 16 anos. Tudo de passarinho, de bicho, sabe tudo, sabe o nome, aonde vive, tamanho do lugar onde eles vivem. Só que ele não senta na mesa com a gente, não come com a gente. Ele não come, certo? Ele não senta na mesa. Ele não gosta que abraça ele e tal. Tanto é que eu cumprimento ele assim, só dando tapinha e tal. Aí um dia ele falou, posso te contar a história de um bicho? Eu falei, pode contar, meu filho. Como ele não alimenta praticamente nada, aí ele foi me contar a história de um bicho, onde o bicho bebia, o que comia, o que... Eu falei, caramba. Aí a hora que eu ia levar ele no psicólogo. E eu no carro, falei, fala alto, o povo vai escutar. Aí ele me contou. Aí no fim da história, eu falei, nossa, esse bicho é igualzinho eu, feio. Chama Pedro. Pedro, esse bicho é igual eu. Come de tudo. E o vovô queria que você fosse igual a esse bicho, igual o vovô, comer de tudo. Ele olhou em mim e falou assim, vô, eu sou eu, você é você. Eu falei, é verdade. Então cada um é cada um. A gente tem que entender isso. Você entendeu? Cada um é cada um. E nós somos livres. E para fazer um gancho aqui, não sei se quiser mostrar, viu, Nelson, também, sobre a pastoral operária, ela falou da importância que foi, Nelson também. Como que ela funcionou, como que ela se organizou aqui e como que vocês resolveram entrar para a pastoral operária? Você trabalhava em fábrica, você falou, né? O Nelson também depois trabalhou. E era um convite assim na missa, Mas se também quiser ir mostrando os documentos, pode ir mostrando, viu, Nelson, pra gente. Depois eu vou pedir até para fazer isso. Mas como que ela organizou, funcionou? Que material que ela usava para vocês participarem? O Juca fazia convite, qualquer pastoral. Mas a intenção dele era pastoral operária. E como o Gerson vinha, trazia panfleto, a gente estudava, lia. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo hora extra, né? Aí o Juca falou assim para mim, mas por que você não veio na reunião? Eu reuniãozinha, né? Eu estava fazendo serão, hora extra. Falou, não é melhor você estar aqui do que fazer hora extra?
Aí eu pensei bem, eu falei, é mesmo. Porque aqui, ó, você está tendo libertação. Você está vendo tanto que você é explorado, né? Aí eu pensei bem, porque ele falava dentro do Evangelho, não é fora, entendeu? E por aí eu pensei bem. Só que assim, como é que eu ia levar, convidar as pessoas? Não podia. A fábrica era muito, assim, os chefes. Eu fui chefe também, mas era diferente. Eles eram muito manjados. Eu levava panfleto da pastoral operária e deixava no banheiro. Era o Hora Extra? Não, era outro. Não, vários que eu pude pegar, né, que vinha pela pastoral operária, eu deixava no banheiro. Aí o gerente é muito amigo meu, já faleceu. Falou, ó, você fica, você toma cuidado que tem gente que está sabendo. Já está sabendo o que você está fazendo. Mas eu falei, olha, o que acontecer, aconteceu. E eu fui mandado embora por causa disso, né? Eu tinha 17 anos de fábrica. Mas, assim, uma visão mesmo do que é a luta operária, a exploração, a gente foi vendo depois, estudando. Mas por quê? Por que o Evangelho fala uma coisa, você vive outra? Mas é isso, o Juca batia em cima do Evangelho. O Evangelho liberta a gente, é libertação. Jesus foi operário, né? Ele tinha o lado que a pastoral foi falando. E assim, igual eu te falei, não pode ficar só nesse grupinho fechado. Vamos expandir. Aí foi, convida um, convida outro, aí aconteceu o que aconteceu. Mas a orientação veio através da pastoral operária. E os documentos, a gente reunia e estudava. Tinha um livro que chama Documentos de Puebla, mexicano, estava em português. Era assim, cristão, mas te dava uma visão do que o outro lado, né? A gente estudava também. Até lembrando do Jairo, o Jairo lia o livro, nós discutíamos e falava, e agora? Sai daqui para fazer o quê? Foi onde nós começamos, damos jeito, né? E aí veio vários outros sindicatos, com ensinamento do sindicato sapateiro. Panfleto, eles fizeram tudo quanto é panfleto, né? E distribuía nas fábricas. Tinha estudante da Unesp. Isso, uma ajuda muito forte foi da estudante da Unesp. Jovem, moça, né? Eles reuniam com a gente, tudo assim, escondidinho, né? Aí eu falei, vamos expandir. Mas o que nasceu mesmo foi o Juca com essa cabeça, né? De padre cristão, progressista mesmo. Entendeu? Agora as coisas que eu repeti é porque... Vocês eram mais ou menos quantos aqui no começo da pastoral? O Gilson Rodolfo, ele também foi da pastoral? Então, olha, quando o Gilson começou no movimento dos idosos, tinham 2 ou 3. Aí ele começou a orientar sobre bastante coisa. A gente viu que ele estava com outra intenção, entendeu? Ele tinha... Aí a pastoral aumentou, mas não era muito não. Igual eu te falei, o que ficou forte mesmo foi depois que a gente ganhou o sindicato e o partido. Mas começou ali, ó. Teve vários sindicatos que formou o sindicato, mudou a diretoria,
Ó, o Sindicato Orientação. Sapateiro formou, o Sindicato Sapateiro formou depois do sindicato da nossa turma, do servidor público, dos curtumeiros, os motoristas, os bancários também. bancários, os motoristas, depois o cara debandou pro outro lado, né? Porque assim, era um cara assim, na realidade. Mas ele foi da pastoral também, o Geraldinho? Não. No Sindicato Sapateiro que formou, Formou ele. que conquistou, foi montando e conquistando esses sindicatos, certo? Foi do Sindicato Sapateiro, da base da Pastoral Operária que foi ampliando. Das domésticas. É assim, gente da Pastoral Operária, que era a maioria sapateiro, envolvia tudo do sindicato. E nós continuamos assim, reunindo, né? Um apoiava aqui, outro apoiava ali. Mas aí o sindicato começou a dar curso, muitos cursos, formação. Muito curso, muito. Aqui, fora, São Paulo, Brasília, Campinas. Campinas nós participamos muito também. Aí dentro da pastoral que começou a discussão que era importante montar uma chapa de oposição no sindicato. Mas aí as reuniões eram aqui mesmo, como é que foi? Não, a reunião era lá fora, não era aqui dentro da igreja. Não, mas era aqui na casa da esquina. No bairro, né? Na casa da esquina. Era na casa ali, não era na cabana, não. Não, tinha a ver. Tinha na cabana às vezes tinha. Tem era aqui, na casa paroquial. Era aqui nessa esquina aqui, ó. Olha lá, Ali era a casa paroquial? Ali, Não, é até hoje, só que era diferente, né? Aqui na... Ali nós marcávamos o horário, reunia já. Ali tinha uma Fechava portinha as de portas. vidro, tipo uma garagem, aí nós reunia ali. Mas aí era o Juca já ou era o Jerônimo já? O Juca. O Jerônimo veio bem depois. O Jerônimo veio nos anos 80, né? 80, o Jerônimo. O Jerônimo. Veio bem depois. Depois que o Juca foi embora. O Jerônimo pegou firme também. Jerônimo foi bem depois. Aí depois veio o Jerônimo, aí veio aquele padre da Capelinha, o Zé Luiz, tinha aquele outro padre. Brentini também, o padre. O Brentini era mais da juventude, né? O Brentini era mais da juventude. O Brentini ele veio novo, mais da juventude. Mas tinha aquele padre lá da Capelinha também, ele era porreta, aquele padre lá. Era o Zé Luiz e tinha um outro. Tem o nome da escola lá no Éden dele. O Lauro, né? Lauro. O nome daquela escola eu que pus quando era vereador. Só que aí eu não fui eleito, aí o Laercim que apresentou. Aí o Tecão negociou, vai fazer o quê, Tecão? Eu não sou mais vereador. Aí o Laercim que apresentou, mas o Lauro, ele foi um cara que deu muito apoio pra gente, pro sindicato. As maiores assembleias que nós fizemos na época, nós fez lá dentro do salão do pátio da Capelinha. Maior assembleia, da maior greve. Teve uma greve que tinha uns 30 mil sapateiros, né? Eu sei que aquele lá ficou lotadinho, né? Onde é o campo ali, o pátio. Maior greve. Aí veio o Lauro depois, mas o pioneiro aqui mesmo foi o Juca. O Juca ele era muito evoluído espiritualmente. Tem um livro que fala da pastoral do menor, que trabalho do menor, né? Que teve uma luta aí até que formou um jeito de o menor não ficar trabalhando. O trabalho do menor, tem um livro, fez o livro, aí expandiu mesmo, né? Mas tudo nasceu no sindicato com a pastoral operária. E essa luta do menor aí foi uma guerra também. Foi uma guerra. Difícil. O jornal punha que nós tínhamos que ir embora daqui, que nós estávamos atrapalhando a cidade. Contra o trabalho infantil e tudo. Isso. A luta contra o trabalho infantil, quem começou foi aqui em Franca, foi nós que começamos ela. Mas na época a gente não tinha tanta comunicação, né? Porque o que a gente defendia? Que o jovem, até os 14 anos, no mínimo, tinha que estudar. Por quê? Para aprender. Porque acontecia muito acidente com o menor. Porque o menor ia trabalhar, cara, ele não tinha formação profissional nenhuma, ele ia trabalhar para trabalhar. E aí enfiava o dedo na máquina, que arrancava o dedo. Aí a gente começou a defender que até os 14 anos, vocês proibiram o pessoal trabalhar.
Não é que proibiu. O trabalho, a escola é trabalho de escola também, é o trabalho, né? Para a pessoa desenvolver mentalidade, pensamento, o debate, para desenvolver. Mas na época, rapaz, o jornal daqueles Comércio da Franca, cara, eles falavam batido que nós estávamos atrapalhando o crescimento da cidade, que nós estávamos... Aí jogaram os pais contra nós, que os pais falavam, mas meu filho tem que trabalhar, eu que mando. Ele falou assim, rapaz, você está desempregado, você que tem que trabalhar. Seu filho não, seu filho tem que estudar para aprender, para desenvolver. O cara tá desempregado, queria pôr o filho para trabalhar. Não, velho, trabalha você, velho. Você que tem que ter emprego. Você é de maior. Mas isso aí foi uma guerra também, nós, ixi, já passou. Eu, tinha dia que eu falo, não, dou conta não. Né? Não, hoje tem gente que lembra disso. Tem outras duas histórias que eu lembro, acho que conversando com você, né, em outro momento, que eles apelidaram aqui, que eram os comunistas da paróquia São Benedito. Tinha isso mesmo? Não? Como é que é? Os comunistas, eu ainda falava, os comunistas da São Benedito. Eu falo, ainda bem que tem padre no meio, viu, né? Só nós não. Mas aquele livro que você fez, cara, né? É baseado nessa, né? Nessas entrevistas em sua. Mas então, o terrorismo emocional ele sempre existiu, porque o debate ele é levado para o lado do terrorismo emocional. E se você não se preparar para enfrentar o terrorismo emocional, você fica doido, velho. Tá, pô, mas eu tô certo mesmo, tô certo, como é que é e tal, né? Então, a gente tem que se preparar para enfrentar o terrorismo emocional, né? Eu vou te dar um terrorismo emocional que aconteceu. Doença sempre teve doença, você concorda comigo? Não é agora que tem doença, sempre teve, né? Aí quando veio a Covid, exerceu tanto terrorismo emocional que eu acho que morreu mais gente de emoção, de terrorismo emocional do que da doença mesmo. Entendeu? Porque teve gente que ficou apavorada, velho. A minha mulher tinha dia que eu falava, calma, filha, calma. Aí eu assistia a discussão. Aí um dia eu assisti uma missa da Itália e um senhorzinho, um padre, falou assim, ó, essa doença veio assim, ó. Ele falando, em outras palavras, uns vai pegar, outros não. A doença, ela existe, mas uns vai pegar, outros não, né? Então o terrorismo emocional, ela sempre existiu, né? Ah, o comunismo. Comunismo, quando eu era jovem, o que eles falavam? Que comunista comia criancinha, velho. Olha só se tem nó. Eu era moleque, eu lembro disso. Ah, comunista come criancinha, cuidado com os comunistas, eu como criancinha. Eu era moleque, achava que ela comia carnívoro. Então, era terrorismo emocional, rapaz. Então as pessoas, existe terrorismo de todo jeito, não é só terrorismo à bala. Né? Existe terrorismo, e se você não estiver atento e não prestar atenção e não analisar, você fala, oxe, é verdade isso mesmo, né? É verdade isso mesmo. Aí, o que vocês têm aí de documentos aí, né, os que você trouxe para a gente? Olha, tem um livro de ata. Esse livro de ato que você está Tem falando. As primeiras coisas foi o encontro da Pastoral Operária, que o Padre Juca formou com vários pastorais, mas a mais, assim, que deu força mesmo, né, ele dava mais força, era a Pastoral Operária. E o Gilson que vinha, né, o Gilson enfrentou... ele tinha, acho que um fusquinha, ele enchia... Era fusquinha. Esse aqui era o Gilson. Então eu peguei esse... Esse aí mesmo, Eu nem sabia que ele chamava Martins, tinha meu sobrenome. Aí, Ele enchia o Fusca de panfleto e trazia e distribuía para nós. E o que a gente podia, distribuía para outros, fazendo a cabeça, né? Igual eu te falei, ele foi descobrindo muitas pessoas que estavam apoiando a Pastoral Operária. Plena a ditadura militar, eles propunham reunir com a gente e ajudar a gente, né? Foi onde que a gente conseguiu o sindicato. E as viagens que eu fazia para São Paulo,
com a pastoral operária de lá, né? E a pastoral operária de São Paulo, quem coordenava ela era um cara chamado Valdemar Rossi. É, Valdemar Rossi, ele era coordenador nacional da pastoral operária. E da pastoral operária saiu muitos líderes, vamos dizer assim. Muita gente assim, liderança, saiu muitos, né? Mas o Valdemar Rossi, ele fazia parte, eu lembrei dele por causa disso aqui, ó, ele foi candidato a deputado constituinte, eu votei nele na época. Na época eu votei no Rossi. O Valdemar Rossi, ele era um cara que, assim, ele fazia parte da oposição metalúrgica de São Paulo, que era uma oposição feroz mesmo, né? E na época era uma guerra entre eles aí, uma guerra. Eu fui numa eleição deles, trabalhando na eleição deles, numa das últimas, eu esqueci o nome daquele cara que era presidente, um Zé Luiz, não sei o que, eu esqueci o nome dele. E aí, cara, nós foi colher voto. Foi eu e mais um cara deles, eu fui com o fiscal da pastoral operária, da turma da oposição. E aí no meio do caminho, cara, o cara parou, um cara desse falou assim pro motorista, ó, pode parar aqui que eu vou, daqui eu vou embora. O cara deles, vamos embora para casa, amanhã eu vou lá cedo. Mas aí tinha recolhido os votos já, né? Aí nós chegou lá, cara, os caras falaram assim que nós tínhamos matado o cara no caminho. Falei, puta que pariu. Fiquei até 3 horas da manhã sendo investigado por uns caras lá, que os caras da polícia, nem sei se era da polícia mesmo. Vocês matou o cara, cadê o... Vou saber cadê o cara, não conhecia o cara. O cara desceu lá no Rio Tietê lá e foi embora para casa dele, aí vou saber. Aí eles fazendo terrorismo, ô pai, mas olha, não é que esse cara roubava a eleição, né? Então eles faziam isso para roubar, para mudar a atenção, para eles trocar a urna e tal. Era, assim, era um terrorismo. E aqui a história também da virada sindical foi difícil, né? Hã? A virada sindical aqui, porque ninguém acreditava que uma oposição com base na igreja e na pastoral podia ganhar, até porque tinha ditadura também. Como é que vocês conseguiram organizar uma chapa de oposição para o sindicato aqui? Como é que vocês foram chamando as pessoas? Assim? Na realidade, assim, quem organizou na chapa na época, eu não lembro quem que foi, certo? Mas assim, ó, quem que organizou, eu não lembro, certo? Quem era a cabeça da chapa era o Fábio. Mas na época era o Fábio, o Jorge, o Rubinho, o Jorge Rubinho era da pastoral. O Jairão era da pastoral também, né? O Jairão Era. era um dos cinco agentes. O Jairão. O Jairão. É. O Jairão. Então esse pessoal que foi organizando a chapa, certo? Eles foi organizando a chapa e tal. Só que na época, mas eu não lembro assim, não é que eu não lembro, quando você não participa ativamente da formação, você não sabe quem que é quem, né? É um grupo de pessoas, mas você não sabe quem é quem. Era assim, não podia revelar, né? A gente conhecia que era porque na época de sapateiro, se né? revelasse também a fábrica mandava embora. Mandava embora. Certo? Você mandava embora. Então não podia revelar. Você só podia revelar a hora que você registrava a chapa, porque aí você tinha estabilidade. Certo? Você tinha estabilidade. Os estudantes da Unesp ajudou a fazer os primeiros boletins, porque não tinha onde fazer os boletins, para convidar, para orientar a sapateirada tudo, né? Eles vinham, montavam os boletins e a gente distribuía. Ajudou muito. Agora, foi assim, muito perseguido, né? Às vezes você montava uma coisa, eles desmontavam, eles te mandavam embora. Eles tinham olheiro, direito a fábrica tinha olheiro. É. Aconteceu comigo. Eu tinha vontade de trabalhar no Samel. Aí um dia, eu estava precisando de cortador, eu fui lá, fiz a ficha, levei o almoço cedo, né? E fiquei lá esperando, eles me chamaram para fazer o teste. Aí a hora que deu lá para as 9 horas, veio um cara, que eu sei que o cara era, eu sabia que o cara era olheiro. Falei assim para mim, ó, eles estavam com um cara aí fazendo teste, o cara passou no teste, então eles não vai pegar você não. Mas não era nada, é porque o olheiro sabia que eu fazia parte da Assembleia, porque na época eu não fazia parte do sindicato ainda, fazia parte da Assembleia e tal. Quando eu fui entrar no sindicato, na diretoria, eu trabalhava numa fábrica
lá perto da faculdade da Unesp não, da Unifran, daquela vila ali, era do João Chiadi. Já ouviu falar no João Chiadi? Era o João Chiadi e um outro cara que era sócio da fábrica, Nené Nocera. O dia que eu falei para eles que eu ia fazer parte do sindicato, que eu levei o documento para eles me fecharam numa salinha. Mas assim, eles gritaram tanto que eu acho que trincou até a parede, assim. Os três, o chefe do departamento, o João Chiadi e o Nené Nocera. O Nené Nocera, você lembra do Nené Nocera? O Nené Nocera era terrível, cara. O cara era maluco de tudo, era doido mesmo, ditador até não cair de costas. Aí eu ouvi eles, né, não falei nada, nem que sim, nem que não, mas aí eu afastei do sindicato. Eles me xingaram, falaram um monte. Aí falou que eu queria era dinheiro dele, que não sei o que, um monte. Aí brigou com a moça que me arrumou um serviço lá, eles conheciam ela, falou, você vai me apresentar esse cara é bandido, isso aqui. Aí a mulher falou, puta que pariu, eu vou ter que escutar isso. Ela era empregada da cunhada do cara. Aí ela clamou para minha companheira, né? Pra minha mulher, falou, não dá bola não. Aí o dia que eu saí do sindicato, eu dei baixa do sindicato, que eu fui eleito vereador, aí eu fui lá na fábrica. Entrei dentro do escritório e chamei os três. Falei assim, eu vim aqui para vocês dar baixa na minha carteira. Eu só quero a baixa na minha carteira, só isso. Entendeu? Em outras palavras, dele uma tapa no pé da orelha de pelica. Porque os caras falam uns negócios, rapaz, mas quanto ódio no coração, velho. Eu vou ser diretor do sindicato, eu não vou... Então, assim, o ódio da ditadura continua até hoje, né? Essas atitudes dos caras que votam no Bolsonaro e tal. O cara oferece arma pro povo, o povo vota no cara, rapaz. Tinha muita gente que ia pedir voto para ele. Eu falei assim, eu voto. Se você falar só um bem que a arma de fogo faz pro próximo, eu voto nele. Mas tem que falar um bem que a arma de fogo faz. Aí você desmontava o cara, né? Aí teve um dia um cara falou assim, mas você pode ter arma, você vai ter exame emocional, psicológico. Eu falei, filho, cada dia a gente levanta emocionalmente de um jeito. Tem dia que a gente levanta emocionalmente numa paz que não tem tamanho, mas tem dia, se o cara te olhar de rabo de olho, você já quer saber o que é. Né? Eu falei assim, não, então o ódio continua. É isso mesmo. Você entendeu? O ódio continua. Então... Uma última questão para vocês aí. O que vocês acham? Assim, a pastoral operária foi importante para a cidade? Franca está fazendo 200 anos agora, né? Como é que vocês avaliam? Ela tem uma marca, ela tem uma importância, deixou para a cidade como um todo, vocês acham? Tem. Eu acho que deixou. Através da pastoral operária, a gente começou a aprender uma luta, esclarecer leis, né? Leis trabalhistas, muita coisa. Agora, não tinha onde se ler explicação, não tinha livro, não tinha nada. Está tudo parado, né? E ela fez a gente descobrir muitas coisas, né? Até livro eu comecei a ler, o Brasil Nunca Mais. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Batismo de Sangue, As Guerrilhas, Diários das Guerrilhas. Eu acho que eu tenho um punhado de livro lá. Eu fui lendo, falei, olha como é que é a coisa, né? Muito diferente. E esse aqui, ó, o Juca, está velho, está tudo, mas foi feito para você aprender a fazer reuniões, né? É muito interessante. Ele dava isso, reunia com os médicos, professores, como você fazia uma reunião, como você determinar o assunto, o tempo. Às vezes a pessoa não tinha assim, um jeito de parar. Aqui explica, você tem 10 minutos, depois você tem que pedir. Qual é o assunto? Então a gente foi aprendendo muita coisa.
Esses livrinhos aqui, ó, isso aqui nós instruiu nós muito. A Pastoral Operária, que vinha de São Paulo. Esse aí é nacional, inclusive. É nacional. E aquele livrinho que fala das leis, aqui, ó. Isso aqui é fantástico. Tem a coleção de todas as leis trabalhistas. Nós lia, trocava ideia. Não é lá, ó, série de leis trabalhistas. Aqui, ó. E nós lia os panfletos que vinha, fui orientando, esclareceu demais a gente. Nós da Pastoral Operária, eu tenho uma avaliação, para mim, por que a Pastoral foi importante? Ela me ensinou o que é politização, o que é consciência e o que não é consciência. Para mim, na minha avaliação, né? E através da luta da Pastoral Operária, é claro que tinha muita gente envolvida. Igual ele falou, tinha estudante da Unesp. Eu não lembro o nome, mas tinha uma menina que ela era terrível. A Neide, ela era estudante. Você conhece a Neide? Você lembra da Neide? A Neide que foi da cultura aqui? Ela foi da cultura, A Neide, mas tinha outras pessoas que eram estudantes. Eu até brincava com elas na época, depois eu falei, pô, eu sou mal demais. Às vezes eu falava assim, às vezes ela vinha com alguma discussão, falava, não vem com esse papo de estudante pro meu lado, não. Era mal, né? Era um questionamento xarope, vamos dizer assim. Mas a Neide foi uma pessoa que teve uma grande contribuição. Ela não frequentava a igreja, mas ela teve uma grande contribuição. Tinha outras pessoas, né? E eu, assim, ó, tô te falando. Essa politização que eu tive, que ele teve, outras pessoas teve, esse debate que a gente fazia com a categoria, porque nós fazíamos debate com a categoria, não era só financeiro, nós fazíamos debate político com eles também. Se você pegar os boletins do sindicato e ler, você vai ver que tinha debate político. Quem que elaborava nos últimos tempos o boletim era o Jorginho e o Rubim. Você conheceu o Rubim? O Rubim também foi um cara que, assim, nós politizamos a categoria, não é igual, não manobrou, mas nós politizamos a categoria, né? E assim, cada um foi tendo um entendimento. Porque entendimento, eu tenho um, você tem outro, ele tem outro, a questão do entendimento geral, né? Entendimento, cada um tem um entendimento. É uma coisa normal isso aí, vamos dizer assim. Assim, eu aprendi muito assim a fazer o debate com as pessoas sem agredir, sem ser agressivo. Eu acho que sim. Esse aqui me ensinou muito, ó. Esse aqui um dia me deu um chacoalhão que até hoje eu deu um tapa na minha orelha, que até hoje eu sinto meus ouvidos desunidos. Ele falou assim pra mim, eu não vou contar o milagre, vou contar só o santo. Ele falou, não faz isso aí, companheiro, não, isso aí não é certo, você fazer com companheiro, não. Aí eu parei e fui refletir, falei, é verdade, isso aí não é certo fazer com companheiro. Companheiro é companheiro, né, velho? Então o Nelson é um cara que, assim, que me ensinou muito, eu aprendi muito com ele também, né? As pessoas que passaram pelo conjunto, né? E assim, a igreja, né, até hoje, ela forma muitos grupos, né? Tem grupo Terço dos Homens, eu não participo, não concordo, mas tem. Por que eu não participo e não concordo? Porque o terço não é dos homens, é de quem quiser. O terço não pode ter separação, né? Por que eles fizeram essa separação? Porque como é só mulher que rezava, aí eles fizeram essa disputa interna. E os homens é mais difícil de evangelizar. Você entendeu? O vizinho meu um dia falou assim pra mim assim, ó. Falou assim, vão no terço dos homens. Eu falei assim, ó, se fosse o terço do grupo de pessoas, eu ia, mas só dos homens eu não vou, não.
Aqui tem a diretoria A primeira diretoria. do sindicato. Ah, essa foi Ó, a aí cédula tem de o nome votação. de todos da luta. Essa é a da chapa que ganhou mesmo, né? É. Ó, isso que é a relíquia, hein? Deixa eu Tem. lembrar Tem o nome de aqui. todo mundo aí. Deixa eu lembrar aqui essa alguns. É relíquia. Nunca tinha visto. Aí, ó, o Fábio Eu vi Cândido. um boletim aí também dos idosos também Ó. ali na sua mão. É. ali Fábio também. Cândido, começou. ele já não está entre nós, eu acredito que está na casa do pai. Se ele se preparou para ir para a casa do pai, não sei se ele preparou ou não. O Rubens Socirolo, hoje ele não mora aqui mais, né? A Leia hoje mora aqui ela mora aqui em Franca. Tem o Jorginho, que é o Jorge Luiz Martins, o Valdir Barbosa, o Anivaldo também já foi para a casa do pai. Esse Antônio Zé Martins aqui eu não conheço não. Você conhece o Antônio Zé Martins? Como Pardal, mas como Antônio Zé Martins você não conhece. Luiz Antônio Teixeira também já foi embora para casa do pai. Marco Antônio, esse mora no Horto. O Hipólito, esse faz muito tempo que eu não vejo ele. Walter Gomes, esse eu sei que ele está morando lá na Jaguara. O Osmar Jerônimo, esse também já foi para casa do pai. O Adeilton mora na Vila Nova. Tem uma loja na Vila Nova. Mas o Adeilton ele participou pouquinho tempo da diretoria, ele renunciou. João Donizete Masson, você conhece o Masson? O Masson mora lá na Vila Nova. Tem a Luci Lene Juazeiro, Sebastião Ronaldo, ele está lá até hoje. O Mirtinho, o Hamilton Chiarello, conhece ele? Ah, também foi da primeira? Aqui na diretoria, tá. Gilmar Mariano, esse aqui também foi diretor, mas esse aqui na última eleição defendeu e votou no Bolsonaro. Jonas Manuel, esse mora lá na Santa Terezinha. João Pires, esse é carteiro. E Jairo Ferreira. O Jairo Ferreira, eu tenho visto ele anda muito dodói. Mora aqui embaixo. Aqui. Anda muito Na Boa Vista. de vez em quando eu passo ali, brinco com ele, mas ele tá bem dodóizinho. Esse aqui, ó, é o primeiro diretor do PT em Franca. Ó. Ah, tá. Os membros efetivos. Tá aí os nomes. Aí, ó, o homem. Tem gente aí. Né? Olha o homem da história aqui, ó. Tá vendo? Giovanni, Foi só aguardar. Mauro Ferreira, Mauro Nelson Ferreira. Nelson Até o Mauro Fanar. Ferreira já foi combativo. Hoje não é mais nada. Vou falar pra ele aí. Para aí, Mauro. Mauro Ferreira. Olha o Jamil aqui. Jamil mora aqui, ó, do lado. É, Jamil aqui. tá- Cássio, Jamil tá você bem. conhece, né? Ei, caboclo bom, rapaz do céu. Quer dizer, Hélio Rodrigues. Ah, até o Hélio Rodrigues já foi, ó. Tá vendo? Rapaz. Já teve muita gente boa aí, viu? eu guardei muita Geraldo coisa. Nobre. Hã? Geraldo Eu Nobre. guardei muito. Ah, o Geraldo Nobre, É, De Nobre ele só tem o nome também, viu? Outro que virou dono do sindicato. Deixa eu te falar uma coisa. Bastianini, esse- você conhece a Bastianini? Esse Geraldo Nobre é o Geraldinho? É do sindicato dos borracheiros. Ah, não é dos Não, motoristas. não, Ah, aquela é Xavier. isso Aí, você aqui, ó, Nelson Fanan. Você ouviu falar no Nelson Isso Fanan? aí, nossa senhora. E a Regina Bastianini? E o Nelson falou que tem 91, a hora que eu cheguei, ele tem 80 e pouco, né? Aí, acho que é isso. Eu sempre trabalhei na retaguarda. Sempre. Ele sempre Mas foi quando base, ó. acontece uma Ele sempre foi vanguarda, base, ó, até aqui na base do... e sempre apoiei os líderes, os companheiros que enfrentava mesmo, né? A gente ia junto, né? Eu entreguei muito panfleto nas Aí, ó, fábricas. até o Antônio Carlos Elbanque Seixas já foi combativo, ó. Hoje não é mais não, tá mais ou menos. Tá igual eu mesmo. Olha, só agradecer mesmo o tempo de vocês Mas e é a o gente seguinte, recuperar isso pra história. Um dia, a Neide falou assim pra mim assim, a gente tem que sentar com as pessoas e ouvir história. A Neide. Falei, essa Neide tá doida. Mas hoje eu entendo que é importante a gente ouvir a história. Por que é importante você ouvir história? Para você saber o que o outro passou, o que o outro viveu, se o outro mudou, se não mudou, se transformou, se não transformou, se converteu para o bem ou se converteu para o mal. Porque todos nós convertem, uns por Ó, esse aqui eu mandei imprimir um e dei pro Juca. Você deu pro Juca? É, Sério? eu queria fazer um pro Padre Jerônimo.
mas não deu Nossa. tempo, ele já Mas pro faleceu. Jerônimo eu acho que eu cheguei a dar um pra ele. É, Mas eu não fiquei sabendo É, que o aqui Juca tem. viu esse trabalho, não. Que é Esse alguém que eu trabalho- queria ter entrevistado. esse trabalho E aqui, foi uma frustração minha não ter falado com o Padre Juca, mas fico feliz que ele teve contato com o trabalho, olha só. O Juca, assim, ó, eu falei que ele era um cara desapegado. Aí, falar muito eu não falo não, mas panfletar os outros era bom. Guardar livro antigo, novo, aí você vai ler esse aqui, né? É um meio, né? Mas fazer discurso, falar, eu não. E o Eu me Padre perco. Juca. Tem a foto do Padre Juca aí, né? Vamos esse ver aqui, a foto do Padre esse Juca. aqui trabalha nos Cadê bastidores, a ó. foto dele aqui? O Nelson Tem? guarda. Aqui, Aí, ó. Isso aqui foi lá em casa, ó. Isso que você pegou? Não? É ele mesmo. Esse aqui é seus meninos, Nelson? Quer ver? Esse aqui é o Campanaro. É o Campanário? Campanário aqui Aí, ó, que trabalhou da na. rádio, dono da rádio, Campanário. Ó. Qual que é o Você é campeonato? filho do Esse dono da menininho aqui? rádio. É. Nossa, que ano que era isso aqui? Tá escrito aqui, eu não, Tem já a não enxergo mais. Heloísa, uma 80. menina também. Não, não vou enxergar, não. Mas, ó, Vai. mas o Juca era isso aqui, ó. Ele era sorridente. Bondade. É, ele trazia a paz no sorriso, cara. Pensa num cara assim, e desapegado. Desapegado, ele não era apegado, nada. Eu brincava com carnaval.